Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Vilaça, eu sou professor de Física aqui da plataforma Fábrica D. E na aula de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que cai bastante no Enem, que é calorimetria, o estudo do calor e das formas de transmissão de calor, tá? Então hoje a gente vai fazer essa sequência. Na verdade, o estudo da calorimetria ele está dentro da parte de termologia, que é a parte da física que estuda os fenômenos térmicos, tá? E calorimetria, que é o estudo do calor e das suas propagações, ele está dentro da termologia. Então, a parte de termologia na física ela é composta pela termometria, que é o estudo dos termômetros, das temperaturas e das transformações de unidades de temperatura de uma escala para outra. A gente tem a dilatometria, que é o estudo dos fenômenos de dilatação, em especial entre sólidos. Depois a calorimetria, que é o assunto principal da aula de hoje. A gente tem o estudo também dos gases. Então a gente para só para estudar gases e termodinâmica, tá? Então na aula de hoje a gente vai se ater a falar do que é calor e das formas de transmissão de calor de uma forma mais superficial, porque está reservado para uma outra aula a gente falar dos fenômenos de propagação de calor, tudo bem? Então vem comigo, para começar a aula de hoje a gente começa conceituando o calor. O que é calor? Então olha só, o calor ele nada mais é do que energia em trânsito. O calor ele não é estático. Primeiro de tudo, eu preciso que você entenda isso, que o calor ele é uma energia em trânsito, ou seja, depende de ter passagem de calor de um corpo para o outro. Você não pode dizer que você tem uma quantidade de calor armazenada em si. Você tem uma quantidade de energia armazenada em si pela energia das moléculas. Então, quando você imagina, por exemplo, um bloco de metal, aquele bloco de metal, ele vai ter uma determinada temperatura, tudo bem? O que é temperatura? A temperatura é o grau de agitação das moléculas. Só que o ser humano, o homem, ele criou escalas para que você tenha noção. Então, eu falar que, hoje o dia está uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, você tem ideia que 25 graus Celsius é uma temperatura amena, branda, ok. Agora, se eu viro para você e falo que hoje, aqui no Rio de Janeiro, chegou a 42 graus, você sabe que isso é praticamente um inferno, né? Então, você tem uma ideia do que é 25 graus e o que é 42 graus. Então, essa medida de temperatura, a temperatura é uma medida criada pelo homem do grau de agitação das moléculas, mas traduzida aqui, né, para termos comuns. Então, você tem ideia de como as moléculas estão agitadas, a grosso modo, tá? Eu sei que a 25 graus Celsius as moléculas estão com uma agitação menor do que a 42 graus Celsius, que é uma temperatura mais elevada, então as moléculas têm uma energia cinética, ou seja, uma energia de movimentação mais intensa. Ok, então você tem uma energia armazenada, né? Um corpo tem uma energia armazenada e essa energia está armazenada pelos movimentos internos das moléculas que compõem aquele corpo, tá bom? Agora, o que é calor? O calor é quando você tem um corpo de maior temperatura, um outro corpo de menor temperatura e você aproxima os dois ou coloca em contato mesmo. O que vai acontecer? Pela diferença de temperatura entre os dois corpos, aqui um corpo de maior temperatura, e a gente vai representar na aula de hoje temperatura com essa letrinha aqui, que é o θ, tá bom? A gente usa essa letra também para poder designar ângulos, mas aqui na calorimetria a gente usa θ para designar temperatura também, para não confundir com o tempo de T que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, dados dois corpos, um de maior temperatura e outro de menor temperatura, uma vez que você coloca os dois de alguma forma em contato, o que acontece aqui? Você tem uma transferência de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa transferência de energia leva o nome de calor. Então, calor nada mais é do que a transferência de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ok? Então, vamos firmar isso aí na nossa cabeça. Temperatura nada mais é do que
o grau de agitação das moléculas traduzido para números, de acordo com uma escala que o próprio ser humano inventou. E calor é o fluxo de energia, tá? Que advém de um corpo de maior temperatura passando para um corpo de menor temperatura. Esse fluxo de energia, esse trânsito de energia, ele leva o nome de calor. Então, calor é energia em trânsito, tá? Tá o conceito aqui por extenso para vocês. Tudo bem? Quando a gente fala de calor, então, a gente tem dois tipos de calor. Um é o calor sensível. O que é o calor sensível? O calor sensível é a quantidade de calor que você dá ou retira de um corpo para fazer com que ele varie de temperatura, tá bom? Então, por exemplo, quando você tira a água da torneira, ok? Coloca a água numa panelinha, tá? A água da torneira está a temperatura ambiente, você considera aí de 25 graus Celsius. Daí qual é o objetivo? Você leva aquela água da panela no fogão para poder esquentar a água uma vez que você quer fazer café. Beleza, coloca lá a água no fogão. Quando você coloca a água no fogão, o seu objetivo é fazer aquela água aquecer até chegar no ponto de vaporização da água. Qual é o ponto de vaporização da água? O ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius. Nisso que você coloca a água para esquentar, ali seja no fogão, no micro-ondas, aquela fonte térmica ou fogão ou micro-ondas vai dar calor para essa quantidade de água. A água vai recebendo calor, recebendo calor, recebendo calor e vai variando a sua temperatura, 25, 26, 27, 28 graus, 100 graus. Enquanto ela está variando de 25 graus até 100 graus, ela está recebendo uma quantidade de calor. Esse calor a gente vai chamar de calor sensível. Então o calor sensível, como está aqui, ele está associado à variação de temperatura. Então varia a temperatura do corpo, eu estou falando de calor sensível, ok? E daí, a formulinha de calor sensível para eu calcular a quantidade de calor que você deve dar para um corpo ou retirar do corpo para ele variar de temperatura, né? É porque você pode dar calor para um corpo e ele aumenta de temperatura. Agora, se você tira calor do corpo, ele diminui de temperatura consequentemente, tranquilo? Então, olha só. Q maiúsculo, quantidade de calor que você dá ou tira do corpo, vai ser proporcional à massa do corpo, vai ser proporcional ao calor específico do corpo, que é uma constante que depende do material que é feito o corpo, que eu já vou parar para falar do calor específico, vezes a variação de temperatura que você faz o corpo sofrer. Tá? MC delta teta, ou para ficar mais fácil de gravar, MCAT, ou Q-macete, enfim, como vocês quiserem, tudo bem? Então a quantidade de calor que você dá ou tira de um corpo é proporcional à massa do corpo, ao calor específico de que é formado aquele material que compõe o corpo e a variação de temperatura que você faz aquele corpo sofrer, tudo bem? Antes de falar de calor específico, vamos falar um pouquinho das unidades de cada coisa aqui. Então, olha só, na física, a gente tem o Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema internacional, internacionalmente reconhecido, onde para calor a gente usa o joule, para massa a gente usa o quilograma, e para temperatura a gente usa o Kelvin. Então essas são as unidades internacionalmente reconhecidas para essas medidas aqui trabalhadas no quadro, tá bom? A calorimetria é o único assunto na física que, dependendo da banca, a gente usa unidades que são mais comuns, mais cotidianas do que as unidades do sistema internacional. Então, a citar para vocês, a quantidade de calor, o Qzão, ao invés da gente usar em joule, que é a mesma unidade de energia do sistema internacional, a gente costuma chamar o calor de caloria. Tá? Então, caloria vai ser a unidade mais associada para o calor, fora do sistema internacional. A massa em grama, e a variação de temperatura em graus Celsius. Outro detalhe aqui que vale a pena a gente frisar é essa variação de temperatura tanto faz ser em graus Celsius quanto em Kelvin, tá? Então, por exemplo, se eu falo que determinada substância sofreu uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, eu posso falar também que aquele corpo sofreu uma variação de temperatura de 10 Kelvin.
A variação de temperatura na escala Celsius, isso você vai lembrar lá da termometria, é a mesma variação na escala Kelvin. Então, falar em graus Celsius ou em Kelvin aqui, em termos de variação de temperatura, é a mesma coisa, tá bom? Então, olha só, para massa, a gente vai usar geralmente aqui o grama, fora do sistema internacional. Tá bom? Vou botar aqui do lado, em amarelinho, no sistema internacional as unidades mais corretas. A temperatura vai ser o grau Celsius e o calor específico, ele tem uma unidade peculiar. Se você isola aqui só o calor específico, passa tudo lá para o outro lado, você vai ficar com esse formato aqui, ó. O calor específico é igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes variação de temperatura, tá? Então pensa aqui comigo, qual é a unidade de calor a ser trabalhada aqui? Eu nem coloquei aqui, mas eu coloco aqui do lado. A unidade do calor que a gente vai utilizar fora do sistema internacional vai ser a caloria, tá? Fora do sistema internacional. Então o calor específico, qual vai ser a unidade dele fora do sistema internacional? Caloria por grama grau Celsius. Então aqui, ó, calor específico, caloria por grama grau Celsius, tá? Apertar um pouquinho aqui a unidade da variação de temperatura, ó, grau Celsius aqui. Então, essa vai ser a unidade, as unidades fora do sistema internacional. Calor, caloria, massa, grama, calor específico, caloria por grama grau Celsius e variação de temperatura em grau Celsius. Agora, no sistema internacional, para ficar bem bonito, a massa é sempre em quilograma, tá? O calor específico vai ser o joule, que é a unidade de calor no sistema internacional, dividido por quilograma Kelvin. Opa! Kelvin no denominador. E a temperatura vai ser o Kelvin. Mas lembra que eu falei, como é variação de temperatura, tanto faz ser grau Celsius quanto o Kelvin. Mas coloquei aqui, ó, joule por quilograma Kelvin, porque o sistema internacional, a unidade de temperatura é o Kelvin, tá? E aqui a unidade do calor no sistema internacional vai ser o joule. Tranquilo? Tudo bem? Então volta aqui comigo. Vamos parar para falar e analisar um pouquinho o que é o calor específico de um corpo. Todo corpo é feito de um determinado material, de uma determinada substância, tá? E o calor específico, ele nada mais é do que uma constante que vai medir o quê? Vai medir a quantidade de calor que você tem que dar para aquele corpo ou retirar dele, para que cada grama dele varie 1 grau Celsius. Então pensa comigo, se o calor específico é a quantidade de calor que você dá para um corpo para que cada grama dele varie 1 grau Celsius, concorda comigo que um alto valor de calor específico você precisa dar muito calor para que 1 grama daquele corpo varie 1 grau Celsius. A água tem um dos maiores calores específicos que a gente costuma trabalhar. O calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, significa que para cada grama de água variar 1 grau, você tem que dar 1 caloria para a água. Tranquilo? Se você compara, por exemplo, a água do mar e a areia tem um calor específico bem mais baixo que da água, sei lá, 0,1, 0,2. Então vamos colocar um valor aqui simbólico. Eu vou colocar 0,1 caloria por grama grau Celsius. Então, para cada grama de areia variar 1 grau Celsius, você tem que dar 0,1 caloria. Lembra da água? Para que cada grama de água varie 1 grau, você tem que dar 1 caloria. Para a areia, você dá 0,1. É o mesmo sol que está aquecendo a areia e o mar. Então, a areia, por ter um calor específico menor, ela varia de temperatura muito mais rápido do que a água. A areia está pegando aquela mesma quantidade de calor que a água também tá, só que como ela precisa de menos calor para poder variar de temperatura, a temperatura da areia dispara.
Então, por exemplo, o sol está aquecendo tanto a água do mar quanto a areia de dia. Se você pisa na areia, você sente a areia muito mais quente do que a água do mar. Se você está andando na areia, está super quente, vai lá, mergulha no mar, o mar está gelado. O que está rolando ali? Está rolando o seguinte, para a mesma quantidade de energia solar ali para aquele conjunto de mar-areia, a areia, por ter um calor específico menor do que a água, precisa de menos calor para variar de temperatura, tá? Então, com menos calor, ela varia muito de temperatura. A sua temperatura sobe muito mais rapidamente do que a água. Então, a água do mar demora o dia inteiro para poder se aquecer, porque a água tem um alto calor específico. Agora, durante a noite não tem mais sol, então acontece o processo inverso. A temperatura do dia cai e aí a areia que está superaquecida começa a liberar calor para aquela camada de ar imediatamente acima, assim como o mar vai liberando calor para aquela camada de ar ali em cima. Só que a areia, por ter baixo calor específico, vai liberar aquela quantidade de calor também muito mais rapidamente. Então ela se resfria com mais rapidez do que a água. Então a água demora o dia inteiro para se aquecer, enquanto a areia se aquece rapidinho, e a água também demora a noite toda para se resfriar, enquanto a areia se resfria rapidinho. Se você vai à noite na praia, a areia já está gelada e a água do mar ainda está quentinha e vai levar a noite toda para se resfriar. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que nós, seres humanos, somos basicamente feitos de água, né? Então, na nossa composição, a gente tem um altíssimo percentual de água. Então, com isso, por exemplo, a nossa temperatura corporal, ela é mantida constante. Por quê? Pelo nosso excesso de água no corpo, na nossa composição corporal, e pela água ter um alto calor específico, não é qualquer quantidade de calor que consegue fazer a nossa temperatura corporal variar. Também, além de outros processos biológicos que não cabem aqui citar, tá? Mas o fato da gente ser feito de água nos protege de oscilações bruscas de temperatura. Então, a água precisa de muito calor para poder variar 1 grau Celsius e isso nos preserva, por exemplo, de sofrermos variações bruscas de temperatura ao longo do dia. Tudo bem? Então, gravou aí o que é calor específico? Então, nada mais é do que a quantidade de calor que 1 grama daquele corpo precisa para variar 1 grau Celsius. Tá? E quanto maior o calor específico, até escrevi por extenso aí, depois você copia nas suas anotações, quanto maior o calor específico daquele corpo, mais calor ele precisa para variar de temperatura, logo ele demora muito mais para aquecer e demora muito mais também para resfriar. Tudo bem? Vem cá comigo, então vamos continuar para a capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Tá vendo esse produto aqui da massa pelo calor específico? Tá? Esse produto é chamado de capacidade térmica. Então, quando nas questões de calorimetria, a gente em geral coloca um calorímetro ou uma xícara ou um recipiente, existem questões que ao invés de te darem a massa daquela xícara, daquele recipiente ou o calor específico daquele material de que é feito a xícara, por exemplo, calor específico da porcelana, calor específico do vidro, ele já te dá o produto, ele te dá a informação pronta, tá? Então, ele vai te dar o produto da massa pelo calor específico, ou seja, capacidade térmica. Então, a gente vai conceituar a capacidade térmica como sendo a divisão da quantidade de calor pela variação de temperatura ou também o produto da massa pelo calor específico do corpo, tá? Então, capacidade térmica, além de massa vezes calor específico, como eu citei aqui anteriormente, vai ser, isola isso aqui, ó, isola isso aqui. Então, esse conjunto aqui, a gente vai dar o nome de capacidade térmica, C maiúsculo, tá? Então a capacidade térmica também vai ser o que? A quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. A grosso modo é a quantidade de calor que uma determinada quantidade daquele corpo vai precisar para poder variar 1 grau Celsius, tá? Então é a quantidade de calor associada à variação de 1 grau Celsius daquele corpo.
tá? Que também vai ser o produto da massa pelo calor específico. E qual vai ser a unidade da capacidade térmica? Olha só, fora do sistema internacional, coloquei ali de rosa, vou colocar aqui de rosa também. Fora do sistema internacional, calor, caloria. Variação de temperatura, graus Celsius. Então, ó, vai ser caloria por grau Celsius. E no sistema internacional, coloquei de amarelo, no sistema internacional vai ser calor em joule, temperatura, Kelvin. Então, vai ser joule por Kelvin. Essa é a unidade da capacidade térmica do corpo. Pensa que a capacidade térmica está intimamente associada ao próprio calor específico. Então, quanto mais alto o calor específico de um corpo, maior a sua capacidade térmica, tá? Mas está associado também à própria massa do corpo. Então, são diretamente proporcionais. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Também não tem nem como você tirar, né? Então, vamos seguir. Calor latente. Calor latente, a gente falou de calor grosso pra caramba. Não tem como você falar pra mim, né? Mas você pode também anotar aí as suas informações e colocar lá nos nossos vídeos do YouTube, colocar lá as suas dúvidas que a gente vai estar sempre respondendo com certeza pra vocês, tá? Chamado morde e assopra. Exatamente, é. Ou me cata aí no Facebook, pode mandar a dúvida em inbox pra mim, tranquilo. Pra mim, pro Alexandre, enfim. A gente vai estar sempre respondendo pra você. Dito o que é calor sensível, a gente vai para outra modalidade de calor. Só frisando que é tudo calor, tá? Então, tudo é energia em trânsito. A gente só divide na física, tá? Por uma questão muito simples. São duas coisas distintas, a gente vai ver, mas são duas coisas semelhantes também. Então, é tudo calor, é tudo energia em trânsito, só que a gente vai dividir pedagogicamente para poder estudar o corpo ou variando de temperatura ou mudando de estado físico. Então, aqui, o calor latente, ele é a quantidade de calor que você dá ou retira de um corpo para ele única e exclusivamente mudar de estado físico, mudar de fase, tá? Então, a gente tem as transformações de fase, que eu vou, no próximo quadro, eu vou colocar todas elas aqui anotadinhas para vocês, tá? Mas, por exemplo, se você tem uma determinada quantidade de água a 100 graus Celsius, como eu estava citando anteriormente, você já esquentou a água da temperatura ambiente até 100 graus, tá? A água chegou a 100 graus, se você continua injetando calor ali, através de uma fonte térmica, através de um fogão, por exemplo, tá? Continua dando calor para aquela água, mas ela tá a 100 graus, o que acontece com ela? Ela começa a absorver aquela energia para quebrar as suas moléculas e mudar de estado físico. Então, ela vai deixar de ser água e vai virar o quê? Vapor de água. Mas enquanto ela não quebra todas as moléculas e passa para a fase gasosa por completo, ela não volta a variar de temperatura. Então, você continua injetando calor naquela água, a água está a 100 graus. Tá mudando, começa a mudar de estado físico. Então, cada moleculinha de água vai virando vapor, vira vapor, vira vapor, vira vapor. Enquanto todas as moléculas não virarem vapor, ela não muda de temperatura, ela não vai a 101 graus. Depois que toda aquela água virou vapor d'água, se você consegue botar isso tudo dentro de um recipiente e continua injetando calor ali, aí sim, você vai ter tudo já na fase gasosa, ou seja, vapor d'água. Aí começa a voltar a subir de temperatura, 101 graus, 102 graus, 103 graus. Então, a variação de temperatura acontece de forma independente, aliás, não de forma simultânea, mas são coisas separadas, ou muda de temperatura ou muda de estado físico, tá bom? E enquanto uma não termina de acontecer por completo, a outra não volta a acontecer. Então, se você tem uma determinada quantidade de água, tá? Você vai injetando calor naquela água, ela vai mudando de temperatura. Se essa água chega a 100 graus e você continua dando calor, ela começa apenas a mudar de fase, sem mudar de temperatura. Aí uma vez que ela muda completamente de fase, ou seja, já na fase gasosa, aí sim ela volta a mudar de temperatura, aumentar de temperatura se ela estiver recebendo calor. Tá bom? A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Mas vamos colocar aqui como é que a gente faz para calcular essa quantidade de calor latente. Então, a quantidade de calor latente que você dá ou retira de um corpo para ele mudar de estado físico vai ser diretamente proporcional à sua massa e diretamente proporcional ao calor
latente. O que é o calor latente? O calor latente é uma constante que vai estar associada a cada corpo e a cada transformação de fase. Então, cada substância ela vai ter um determinado calor latente, uma constante associada a ele, e há uma mudança de fase própria. Então, por exemplo, anota isso aí, Q é igual a M vezes L. Só para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, o calor latente, vou colocar aqui, o calor latente da água, aliás, substância H2O, de fusão da água, tem o valor de 80 calorias por grama. O que significa isso? Que a substância H2O para se fundir, ou seja, o gelo na fase sólida, para virar água, precisa de 80 calorias a cada grama para que você consiga fazê-lo sofrer o processo de fusão. Agora, a mesma substância H2O, para passar da fase líquida para gasosa, ou seja, para virar de água para vapor, tá? Então aqui, ó, o calor latente de vaporização tem esse valor aqui, ó, 540 calorias por grama. O que isso significa? Que cada grama de água precisa de 540 calorias para virar vapor. Percebe que é um valor bastante maior do que o gelo precisa para virar água. E percebe também que eu estou falando da mesma substância, H2O. Só que a substância H2O precisa de 80 calorias por grama para passar da fase sólida para a fase líquida, que é a fusão, mas precisa de 540 calorias por grama para passar da fase líquida para a fase gasosa, que é o processo de vaporização. Tá? Então, o calor latente ele é uma constante que está associada a uma substância e que envolve uma transformação de fase específica. Tá? E a gente vai colocar aqui no próximo quadro as transformações de fase para vocês conhecerem o nome. Então, quantidade de calor que faz o corpo variar de temperatura, calor sensível, representado por essa formulinha aqui, que é igual a massa, calor específico, variação de temperatura. QMCAT, MC, delta teta. E a quantidade de calor que faz o corpo mudar de estado físico se chama calor latente e está associada a essa fórmula aqui, que é igual a M vezes L, massa vezes o calor latente daquela transformação. Tudo bem até aqui? Eu vou apagar o quadro, vou colocar algumas coisinhas sobre essas transformações gasosas, mostrar como fica um gráfico clássico da calorimetria, tá bom? E a gente vai fazer alguns exercícios aí para poder fechar o assunto com chave de ouro, tranquilo?